Em uma cidade pequena, no meio dos anos 90, celular e internet eram coisas praticamente inexistentes para a maioria das pessoas. Os elementos que geralmente dominavam a vida delas eram o trabalho, um bar, uma igreja ou a televisão. Mas e quando a gente conhece alguém que chega em uma dessas cidades pequenas e é exatamente o oposto de tudo isso? Esse cara é o Rust Cohle. Ele que é o verdadeiro detetive dessa história que, em 8 capítulos, mostra como ele e seu parceiro são os únicos capazes de encontrar o responsável por diversos assassinatos na região. A obsessão do Cohle é o que faz a investigação progredir a maior parte do tempo, mas o Marty também tem uns momentos chaves na trajetória do caso. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Uma grande parte do porquê o Rust chama tanto a atenção é que a visão de mundo dele é pautada pela corrente filosófica do pessimismo. Mais especificamente, a visão que o Thomas Ligotti aborda num livro que realmente é pessimista, pra caralho. Como de costume, as ideias aqui não são completamente originais e o Ligotti cita pensamentos de toda uma cadeia de escritos filosóficos obscuros que, se for para resumir em uma frase, eu diria que é uma espécie de interpretação negativa em cima do niilismo. Nada tem valor inerente porque tudo é fruto do caos, certo? Esse caos trouxe a gente a um ponto do tempo em que a natureza já evoluiu o suficiente para criar alguns seres conscientes, inclusive alguns conscientes demais. A ideia aqui é que a forma como esse animal se vê, separado de algo que de fato ele faz parte, é um erro. Esse defeito de ser consciente demais sobre o que a gente é e a certeza de que todo ser que existe um dia deixa de ser, tornaria viver um fardo pesado demais. Por isso eles veem as construções sociais de coisas que dão sentido à vida das pessoas como diversas modalidades de ilusão. Essa coisa de achar que nós somos especiais, donos das nossas ações e pensamentos, nada disso é bem assim. Para usar um exemplo do próprio Ligotti, imagina um fantoche, um objeto inanimado que não vai se mover a não ser que alguém controle os movimentos. E se um dia esse fantoche tomar consciência da própria existência, perceber seus movimentos e achar que a intenção de se mover veio dele? Ele começa então a se enxergar como algo que ele não é. Um tanto disso também faz parte de outra série da HBO. Esses fantoches, que aqui são muito bem representados na figura dos hosts, borram a nossa própria compreensão sobre vida e consciência. Afinal, em que ponto uma máquina passa a ser consciente demais para ser só uma máquina e se torna algo vivo, que merece empatia? Da mesma forma, quando foi que a gente ficou consciente demais em relação a nós mesmos e deixamos de ser carne e sangue que só se move e se reproduz por instinto, como a gente achava que era para os outros animais? Eu nem precisava dizer que, com essa visão radicalmente pessimista da vida, vários desses caras se mataram. No entanto, outros deles defendem que o suicídio não é uma consequência lógica do pessimismo. Bastaria que o antinatalismo fosse aplicado. A gente não se reproduz mais, caminha para a extinção e deixa o planeta continuar com um câncer a menos. É assim que Rust vê as coisas. Mas não é só isso que constitui o personagem. Na verdade, a história de vida dele vem com algumas tragédias e conquistas diferentes. Mas é justamente por enxergar meio de fora muitas das regras sociais e profissionais que ele é um dos personagens mais honestos da série, tanto no discurso quanto nas atitudes. O contraponto direto é o seu parceiro, Martin Hart. Ele é cristão e tem uma família tradicional, só que ao mesmo tempo tem uma amante e abusa um pouco das drogas socialmente aceitas. Pra gente conhecer um pouco melhor como esses personagens agem, eu peguei a primeira cena que eles aparecem para fazer uma análise. Assim eu não dou spoiler e também dá para mostrar que enquanto a gente acabou de entrar nesse universo, eles já estão muito bem construídos. A história começa quando aparece um corpo perto de um campo onde rolou uma queimada durante a noite. Os detetives chegam ao local na manhã seguinte e as reações que eles têm são completamente opostas. Por conta do cenário bizarro do crime, o Marty mantém a distância por um tempo, já o Russ não perde nem um segundo. Ele se aproxima, começa a analisar, fazer anotações, desenhos. Um dos policiais que chegou antes dá o palpite de que o crime pode ter relação com satanismo. Isso é algo que o Marty, um homem religioso, tem que considerar. Da mesma forma, é justamente por não ser nada supersticioso que o Rust vê aquilo por um prisma totalmente impessoal e começa a trabalhar sem nenhum problema.
A partir daí, ele já cria toda uma teoria sobre o crime. This is gonna happen again. Or it's happened before. Both. It's fantasy enactment. Ritual. Fetishization, iconography. This is his vision. Her body is a paraphilic love map. How's that? An attachment of physical lust to fantasies and practices forbidden by society. You get that from one of your books? I did. Ele fala com eloquência, os pensamentos dele são bem embasados, então o que ele está dizendo parece fazer bastante sentido. E o que o Marty acha de tudo isso? You got a chapter in one of those books on jumping to conclusions? You attach an assumption to a piece of evidence, you start to bend the narrative to support it, prejudice yourself. Ele não usa tantas palavras de $10 quanto o Rust, mas mostra que é inteligente também, do seu jeito. O Rust tem tanta certeza do que ele está falando que é difícil para ele se conter. Ele sabe que pode comprar aquela discussão e provavelmente ganhar, mas ele é o cara que chegou há pouco tempo na cidade e tem que se adaptar ao posto que ele está ocupando agora. Além disso, é o Marty quem lidera o caso, então resta ao Rust fazer as investigações realmente avançarem. A partir daí a gente acompanha enquanto esses dois caras se conhecem a fundo enquanto trabalham o caso. Antes do Rust chegar, o Marty não tinha contato com diversos desses questionamentos que ele traz. E esse atrito que gera os melhores diálogos e momentos cômicos da série. A primeira temporada é uma das melhores coisas que eu já vi na TV, então quando eu li Homens Difíceis, não deu pra evitar a sensação de que o livro estava meio incompleto, sabe? Os autores abordam aqui a nova era de ouro da TV americana, que começa com Os Sopranos e chega até Breaking Bad, passando por diversas outras séries muito boas. Só que o livro foi lançado no mesmo ano em que True Detective foi ao ar, o que significa que ele foi escrito antes. E eu terminei de ler com essa sensação de que ficou faltando falarem desse cara e dessa história. O Rust realmente é um personagem sensacional, mas não é só isso, eu vou explicar melhor. Primeiro, a produção da série em si foi algo único. A norma na produção de TV é ter uma sala de roteiristas. São vários escritores que tocam o rumo daquela história. Da mesma forma, são diretores diferentes que comandam cada episódio, mas aqui não. A história foi inteiramente escrita por uma única pessoa e todos os 8 episódios foram dirigidos pelo Cary Fukunaga, um cineasta de mão cheia. Um roteirista, um diretor. É quase como se fosse um filme de 8 horas de duração. Essa forma de criar foi o que inspirou esse cara, uns anos depois, a fazer a sua própria série e dizer com todas as letras em uma entrevista que Mr. Robot não existiria sem True Detective. Principalmente porque a história se desenvolve num ritmo diferente, que lembra a leitura de um romance. Isso não acontece por acaso e é a segunda razão pela qual eu acho essa série tão massa. O Pizzolato é escritor antes de ser roteirista. Dono de um romance e uma coleção de contos já publicados, a escrita dele é muito envolvente também nessas outras mídias. Inclusive eu pretendo falar mais dessas obras em breve em algum outro vídeo. Aqui eu quero dizer que o fato dele também ter sido acadêmico na área de literatura trouxe uma bagagem única que ele coloca nas histórias. Se é do texto filosófico do Ligotti que a criação do Rust passa, é numa coletânea de contos de 1895 que ele encontrou inspiração para elementos que constituem o vilão da história e o culto que ele faz parte. O próprio Rei de Amarelo, que dá título à obra, é mencionado na série. E Carcosa, um lugar que até aparece em outras obras de ficção, também. A última razão pela qual eu acho que a gente tem que falar de True Detective e que ela devia estar aqui nesse livro é que a temporada é de 2014 e até hoje tem um monte de gente que ainda não assistiu. Diferentemente de Breaking Bad, Mad Men ou outras séries que entraram nesse hall de grandes produções da TV com grandes personagens, a série da HBO também é extremamente elogiada, mas por alguma razão no Brasil ela não parece ter se popularizado tanto. Cara, vocês estão perdendo uma das melhores histórias que já rolaram na TV. É o casamento perfeito entre atores e personagens, um texto e direção primorosos e com possíveis provocações de pensamento enquanto se é entretido. Não tem como recomendar mais que isso. Eu juro que tentei não estragar a experiência com esse vídeo, e se já tiver assistido, sei lá, assiste de novo, lê O Rei de Amarelo ou A Conspiração contra a Raça Humana, tem muita coisa aí que vale a pena explorar.